Olá, alunos, tudo bem com vocês? O assunto da aula de hoje é entrevista, produção oral e escrita, dentro do módulo 2, páginas 63 e 64, tem um roteiro de como iremos produzi-lo. Antes da gente falar sobre o roteiro, eu vou mostrar um vídeo para vocês falando sobre como preparar uma boa entrevista, tá? E situações em que uma entrevista mal preparada, o que acontece, e uma entrevista bem preparada, qual é o resultado? Vamos lá. Produzir uma entrevista pode parecer uma tarefa simples, e é nos dias de hoje. Com toda a facilidade tecnológica que temos, como internet, smartphones e boas câmeras com preço acessível, qualquer um de nós pode produzir uma entrevista interessante, desde que nos atendemos a algumas dicas e regras. Basicamente, você vai precisar de uma câmera de vídeo, se a entrevista for para mídias que utilizam a imagem, uma pesquisa sobre o entrevistado e ou tema a ser abordado, perguntas formuladas antes da entrevista, como um ponto de partida para eventuais imprevistos, objetividade nas perguntas, uso correto da língua e impostação de voz. Vamos exemplificar comparando duas entrevistas, uma realizada de maneira incorreta e uma realizada de maneira correta. Assim, poderemos ver claramente a diferença entre uma e outra e a importância dos pontos levantados anteriormente, que podem fazer toda a diferença na hora de produzir uma entrevista de qualidade. Bem-vindo, Marcos. Fala pra gente assim um pouco desse seu novo trabalho que é gravuras em metal, que você faz junto com uma outra artista, né? Observe que o entrevistador está despreparado, não fez uma pesquisa e, por isso, não tem conhecimento do assunto a ser abordado. Logo, não demonstra segurança ao falar e gesticular. Na verdade, o nome do trabalho é Gravuras e Metais. E a artista se chama Carla Fritz. Ah, entendi. E, assim, você... Qual que foi a ideia principal, assim, do trabalho? Bom, já conseguimos ver que a entrevista vai ser um verdadeiro desastre e provavelmente o espectador não está nada satisfeito. Agora, vamos observar o entrevistador que está preparado e ver como ele se sai. Olá, Marcos, bem-vindo. Eu gostaria que você, primeiramente, falasse pra gente sobre o trabalho que você vem desenvolvendo com a artista Carla Fritz, a coleção Gravuras e Metais. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Esse trabalho que eu e a Carla estamos desenvolvendo, ele tem sido muito bem recebido pela crítica. São gravuras feitas em placas de metal, de 2 metros de altura, e a gente está muito feliz com o resultado disso tudo. Eu pude ler alguns textos sobre esse trabalho, e ele me parece bem interessante. As placas de metal são imensas. Foi difícil a execução? Vemos que este entrevistador demonstra segurança em sua linguagem corporal e nas suas perguntas que faz. Ele consegue desenvolver o assunto, pois já fez uma pesquisa prévia. Vamos voltar ao nosso entrevistador atrapalhado e ver como a impostação de voz e o uso correto da língua também são importantes. Tá, eu entendi. Mas assim, quando você tava lá, você conheceu ela, né, a Carla Fritz, aí você conheceu ela e foram fazer o trabalho? Como que foi? Eu não entendi a sua pergunta. A entrevista não vai nada bem. Vamos comparar com o outro entrevistador, que está preparado e faz uso correto da linguagem e da impostação de voz. Como que surgiu a ideia de você fazer esse trabalho com a Carla? E por que ela? Bom, na verdade, eu não consigo imaginar uma outra pessoa que não fosse ela para fazer esse trabalho. E afinal de contas, foi ela que me introduziu no mundo da gravura, né? Ficou bem claro que quando o entrevistador se prepara, a entrevista flui com muito mais facilidade. Logo, quem assiste a uma entrevista bem feita recebe um material de mais qualidade. Realizar uma entrevista não é tarefa exclusiva dos telejornais ou programas de rádio.
Até mesmo com um smartphone, você pode realizar sua entrevista, desde que siga alguns critérios fundamentais. Por isso, não se esqueça. 1. Pesquisa sobre o entrevistado e o tema. 2. Perguntas previamente formuladas. E 3. Uso correto da língua e objetividade nas perguntas. Então é isso. Obrigado, né? Por ter vindo. Obrigado. Bom, gente, e aí? Perceberam que quando eu falo para vocês que quando vamos fazer uma entrevista, devemos saber de quem estamos falando, fazer essa pesquisa antes, apresentar essa pesquisa, apresentar essa pessoa para que o leitor, né, o espectador saiba quem é a pessoa a quem você está entrevistando e o porquê, né? Por que que é importante entrevistar aquela pessoa? Porque é importante ouvir o que aquela pessoa tem para falar. Então, tem que fazer uma pesquisa antes e estar preparado, perguntas elaboradas, tá? Bom, então já sabem aí o que tem que fazer para planejar. Aqui no livro, ele traz, né, uma sugestão, na verdade, né? Aqui, escolham o entrevistado com base nas seguintes opções: escritor, gerente ou dono de livraria, vendedor de livros, leitor assíduo. Bom, por que esse tema da leitura? Porque é o tema que estamos trabalhando neste capítulo, né? Então, a entrevista de vocês vão ter que girar em cima desse tema. Professora, eu não conheço nenhum escritor. Eu não conheço nenhum gerente de loja de livraria. Eu não conheço nenhum vendedor de livros. Gente, mas conhece pessoas que gostam de ler, tá? Pode ser não ser tão leitor assíduo, mas pessoas que gostam de ler, tá? Então, dentro desse enfoque, vocês vão trabalhar a entrevista de vocês, tá? Porque o tema da nossa entrevista é a importância da leitura. Então, vamos enfatizar isso trazendo entrevistados. Bom, faça o contato com o entrevistado para agendar a data, a hora e o local para a entrevista. Bom, local, vocês já sabem, vai ser através das mídias, das redes sociais, tá? Então, vocês podem conversar pode fazer essa entrevista via a chamada de vídeo no WhatsApp, por exemplo, tá? Pode usar o Google Meets, pode usar o Zoom, a maneira que vocês acharem, a ferramenta que vocês acharem melhor aí para gravar essa entrevista e filmar através de vídeo, tá? Então, no Meet você consegue gravar a reunião, no Zoom também, tá? No WhatsApp também. Você pode baixar o aplicativo no celular e gravar a conversa, gravar a chamada, tá certo? Bom, então vocês já sabem que tem que se preparar para isso. Que mais? Preparem o roteiro de questões sobre o assunto escolhido, façam perguntas que possibilitam ao entrevistado apresentar a relação dele com a leitura, suas experiências, como ele vê a relação das pessoas com os livros, etc. Utilizem perguntas que possibilitam a argumentação, por exemplo, você acredita que a internet pode influenciar na prática da leitura? Como? Por quê? Tá? Então, já tem dica até de pergunta. Providencie os objetos e os aparelhos necessários para gravar a entrevista. Então, no colocando em prática, tá? O vídeo com a entrevista oral deve conter a apresentação do assunto e do entrevistado. Olá, eu sou a Ellen, hoje irei entrevistar o Robson Fole Júnior, diretor do Colégio Bertolazzi, e iremos falar hoje sobre a importância da leitura, tá? Faz uma apresentação um pouco maior e então apresente o seu entrevistado. As perguntas do roteiro, seguidas das respostas e do entrevistado, questões improvisadas feitas com base nas respostas do entrevistado, o emprego do registro formal na linguagem e a finalização com agradecimento para a disponibilidade do entrevistado, tá? Bom, após a gravação da entrevista oral, você pode transcrevê-la, pois ela pode ser divulgada como
o vídeo, tá? Então, vocês podem escrever. Lembre-se, nós estamos falando de produção oral e escrita. O texto da entrevista escrita deve conter um título criativo que apresente o assunto discutido e o entrevistado, o texto de apresentação do entrevistado e do tema da entrevista e as perguntas dos entrevistadores em destaque, seguidas das respostas com explicação ou argumento do entrevistado. Avaliando a entrevista, confira se o conteúdo da entrevista escrita é o mesmo da oral. Tá? Revejam se a entrevista escrita tem título, apresentação do tema e do entrevistado. Pergunta tem em destaque, respostas e registro formal da língua. Bom, eu publicando, vocês vão me enviar e nós vamos publicar depois nas mídias sociais do Colégio Bertolazzi. Aqui a sua verificação de desempenho, lembrando que antes de enviar, isso aqui tem que estar tudo no positivo. Se tiver um negativo, significa que você tem que refazer alguma coisa. Bom, e para finalizar este capítulo, vocês vão responder as questões do O que estudei. Lembrando que estudamos, né? Editorial, entrevista, estudamos as orações subordinadas adjetivas. Que mais? Bom, aí o que vocês vão fazer para preencher, gente? O que vocês não lembram, voltem nas páginas onde estudamos esse conteúdo, procurem o box que vocês encontram as respostas, ok? Então, bora lá, fazendo essa produção. A data limite da entrega estará no Google Classroom, tá? Beijão e até a próxima aula. Tchau, tchau.